Alô, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre arte africana. Então nós temos dentro da arte africana 4 períodos distintos, lembrando que eles eram povos nômades, que eles gradativamente começaram a querer se fixar. E nós temos o período do caçador, que é também chamado de período Bubalus, período do gado, que é chamado de período pastoril, período do cavalo e período do camelo. O período Bubalus é no momento que eles eram os bosquímanos, os pigmeus, os primeiros representantes da África, vamos colocar dessa forma, e eles eram pessoas que eram nômades, então eles faziam uso de armas de madeira, caçavam um búfalo Bubalus, que era um búfalo muito grande, que ele acabou se tornando extinto, e eles eram extremamente nômades, sempre se mudando de região para região. Como eles eram nômades, eles tiveram que dar mais atenção à dança e à música, porque era algo que eles podiam levar com eles. Artes visuais existia, mas de uma forma um pouco menor. Aí quando a gente chega no período do gado pastoril, que é um período que eles já estão mais fixados, eles já têm o uso de animais domésticos, já começam a utilizar rebanhos que eles estão ali, com aqueles rebanhos... Aqueles rebanhos já fazem parte da cultura deles, porque como o Bubalus ele já estava extinto, eles tinham que ter a sua própria reserva de comida, vamos colocar dessa forma. E já agora já tem instrumentos de ossos, então já tem uma evolução na caça, uma evolução na cultura, então eles começando a se tornar tribos mais organizadas. Quando a gente chega no período do cavalo, é aquele período que ele já tem animais domésticos, já tem o cavalo sendo utilizado, o cachorro sendo utilizado, a força física não é mais tão necessária, já começa a querer se fixar, já começa a ter agricultura, eles começam a fazer uma representação mais estilizada, mais triangular, começa a ter uma escola de pintura, eles começam a ensinar a pintura para os seus filhos, bisnetos e assim consecutivamente. E quando a gente entra no período do camelo, é aquele período que as duas Áfricas se encontram. Nós temos a África subsaariana, que é chamada de África Negra, e a África litorânea, que é aquela África que ficava no litoral, que tinha toda a influência do mundo externo. Essas duas Áfricas se unem porque o camelo vai ser um instrumento de união, porque é o único animal que conseguia atravessar o Saara, e a sua arte é compartilhada, e essa arte agora tem o conhecimento dos grandes impérios antigos, junto com a África Negra, então está tendo um compartilhamento de informações e compartilhamento de arte. Dentro disso, falando sobre os Bubalus, como eu já falei, mas eles eram menos desenvolvidos no caso, porque eles não conseguiam ter um local fixo e começavam a fazer sua vida nômade e se mudando de região e fazendo registro do que eles viam. Quando nós chegamos no período do gado, é aquela coisa, já começa a evoluir, começa a ter uma evolução dentro da sua arte e ela começa a trazer sua própria reserva. Quando a gente entra na arte do cavalo, nesse período do cavalo já temos agora uma representação mais triangular, já temos uma forma mais rápida de ensinar arte, uma representação mais estilizada, vamos colocar dessa forma. Nós temos quase uma história em quadrinho, uma coisa bem simples que a pessoa vê e já entende. E nós temos o quê? O uso de cavalos, então os cavalos fazem parte das tarefas. E nós temos o período do camelo, que é aquela união das duas Áfricas, e a arte começa a ser espalhada por todo o continente africano. E nós temos dessa influência daqueles povos nômades, que nem esse povo aqui que é os Wadabi, da período nômade, que são os arredores de Níger, que realizam uma pintura corporal bem diferenciada. Nós vemos que a pintura corporal é um dos instrumentos desses povos nômades. Os povos nômades, como eles não podiam se fixar, eles iam fazer o quê? Iam fazer a música que carregavam com ele, e iam fazer também o uso da dança, que o corpo é suporte. E como o corpo é suporte para a dança, ele pode ser enfeitado. E a pintura corporal vai fazer isso. A pintura corporal ela podia falar com relação à sua religião, podia falar com relação ao seu status, podia falar com relação ao seu humor, ou com relação ao seu posicionamento dentro da sociedade, qual a sua função. Então, dentro desse festival, por exemplo, as mulheres escolhem um homem mais bonito, e esse homem mais bonito vai se tornar um pretendente para um casamento. Então, quer dizer, nós temos através dessa estética, que é a estética de beleza para aquela cultura, é utilizado o corpo como um reflexo dessa estética. E nós temos dentro da arquitetura também. Nós temos os núbios que faziam uso de pirâmide, já tinham sua própria escrita. Nós temos os arredores de Níger, que é o pessoal que fazia vamos colocar essas cabanas bem enfeitadas, lembrando que os enfeites das cabanas normalmente eram feitos por mulheres, na questão de pintura, uso de cor e traço, faziam sobre base de pedra para ter uma fixação melhor e evitar os cupins. E nós temos também uma arte, por exemplo, da igreja copta aqui na Etiópia, que é feita diretamente na pedra vulcânica, um trabalho de escultura, vamos colocar isso, arquitetônico. E nós temos a questão das máscaras. As máscaras é uma conexão maior com seus deuses, a representação feita através da dança também, e essas máscaras elas vão trazer o ofício do artesão, ou seja, um artista profissional que está dentro da tribo e atende a demanda que é necessária. E lembrando que essas máscaras chegam na Europa e revolucionam a Europa, trazendo luz àquilo que a gente vai conhecer como as vanguardas europeias ou a arte moderna propriamente dita. Ok? Nesse vídeo nós falamos sobre arte africana, espero que vocês tenham gostado. Até breve.